Muito boa noite. O Rally de Portugal vindo do Porto aí está para mais uma edição que arrancou esta tarde no Autódromo de Estoril com a realização de uma super classificativa que atraiu milhares de espectadores àquele recinto. Começou o Rally e começaram as primeiras surpresas. Para Marco Allen, por exemplo, não podia ter começado pior este Rally, um Rally que assinalou 100 participações do finlandês em provas do Mundial. Allen, quíntuplo vencedor do Vinho do Porto, depois de ter efetuado a primeira das duas provas que, voltas aliás, compunham a classificativa de Estoril, viu explodir a transmissão do seu Lancia Delta Integrale, que se estreou entre nós, ficando imobilizado a meio do percurso. Penalizado em cerca de 20 minutos, Allen continuará a ser o piloto a sair para a estrada no primeiro lugar, mas na classificação real ocupará o 94º lugar. E é para este assunto que iniciamos o nosso especial Rally desta noite. Antes de partir para a classificativa, Marco Allen tinha todas as razões para se sentir satisfeito. Preparava-se para iniciar o seu 100º Rally do Campeonato do Mundo e fazia-o numa altura em que lidera a classificação do Mundial graças à sua vitória na Suécia. O local para comemorar também era o mais apropriado. Foi em Portugal que Allen conseguiu a primeira das suas 17 vitórias, 5 das quais precisamente aqui em Portugal. Mas o piloto finlandês não teve hoje a sorte pelo seu lado. Esta ameaça de despiste nada foi comparado com o problema de diferencial que afetou o seu Lancia Delta Integrale e que o fez perder quase 12 minutos para os primeiros classificados. O argentino Jorge Recalde ainda tentou ajudar o finlandês a atingir o final das duas voltas, mas o Delta Integrale acabaria por ter que ser rebocado, sendo averbado a Marco Allen o tempo de 20 minutos, como estabelece o regulamento da superclassificativa. No posto de assistência da equipa da Lancia, rapidamente se gerou uma grande azáfama, enquanto Marco Allen se refugiava numa carrinha para explicar a Claudio Lombardi, responsável técnico da equipa italiana, o que se passara com o seu carro. Enquanto isto, lá fora, os mecânicos tratavam de substituir o diferencial dianteiro e Nini Russo, um dos responsáveis da equipa italiana, adiantava as primeiras explicações. Suponemos que foi o diferencial anterior à caixa, agora vamos a trocar tudo, diferencial, caixa, transmissão e tudo. Ele ficou sem transmissão, o carro ficou parado no meio da prova, entretanto vamos a mudar tudo o que é, digamos que está ligado à transmissão do carro. Uma avaria de todo inesperada. Pois, uma avaria inesperada, sobretudo porque é a primeira vez que, depois de muitos testes que temos feito com este carro, também no Quênia já fizemos alguns 20 mil quilómetros, nunca aconteceu esta coisa. Pois, claro que nos rally são coisas que acontecem. Infelizmente aconteceu o Marco na sua 100ª prova. Temos muita pena dele. Depois deste problema, receia que os Integrale possam não ter a fiabilidade suficiente para fazer este rally? Não, isto não vai infectar nada a fiabilidade do carro. É uma coisa que são daquela coisa que acontece uma vez em 1 milhão, não sei lá. Pode ser, não sabemos agora, é difícil dizer o que é, que estamos a mudar, depois a gente vai a ver o que é que se passou. Agora aqui não, em Turim, quando chegamos lá, a peça vai ser controlada, depois a gente vai descobrir o que é que foi o problema. Como muitos se deverão recordar, Marco Allen venceu o Rally de Portugal em 1981, depois de sofrer um violento despiste no troço da Peninha. O finlandês não é homem que se deixa bater facilmente e disse à reportagem que gostaria muito de ter ganho o troço de abertura do Rally de Portugal, onde afinal acabaria por averbar o tempo de 20 minutos. Em todo caso, segundo Marco Allen, o Rally ainda é grande e muita coisa pode acontecer. A equipa oficial da Lancia conseguiu os 2 primeiros lugares no troço de abertura do Rally de Portugal, mas com o problema surgido no carro de Marco Allen, o êxito acabou por não ser integral. Agora, Máximo Biasion reforçou o seu favoritismo. Marco Allen, uma das primeiras vítimas do Rally de Portugal. Depois do fracasso, em termos de espetáculo, entenda-se, da classificativa de abertura do Rally do ano passado, César Torres e a sua equipa montaram desta vez uma prova totalmente diferente, com o aproveitamento das pistas do autódromo e de diversas outras áreas, como o paddock e caminhos da terra circundantes. Concebeu-se assim uma super prova de classificação mista, com algumas semelhanças com a de Braga, logo muito mais interessante para os espectadores que a correram em elevado número e muito mais motivante para os próprios pilotos.
O espetáculo valeu a pena pela qualidade, na grande maioria, e valeu, sobretudo, pela demonstração evidente da superioridade dos Lancia, Integrale ou 4WD, que dominaram os 11 km e 600 metros da classificativa, obtendo os 3 primeiros tempos e colocando 4 carros nos 5 primeiros lugares. Por parte dos portugueses, Joaquim Santos cotou-se como o melhor, no 12º lugar, e Carlos Bica obteve a 17ª posição. No grupo N, ou de produção, vantagem do argentino Jorge Recalde em Lancia Delta Integral. Aqui fica o resumo da superclassificativa do autódromo que a RTP transmitiu diretamente esta tarde no 2º canal. Ao contrário do que sucedeu ano passado, a emoção e o espetáculo dominaram a superclassificativa do Autódromo do Estoril. 2 voltas a um circuito misto, asfalto-terra, extensão 11 km e 600 metros. 11 séries de 10 carros que partiam de 20 em 20 segundos. Estreia auspiciosa dos Lancia Integrale, que alcançaram os 2 primeiros tempos, só não conseguindo o tri devido aos problemas que afetaram o carro de Marco Allen. Allen, aqui nas imagens, quando ainda mostrava no autódromo toda a categoria da sua condução. Melhor tempo no autódromo ex aequo para 2 pilotos Lancia. O italiano Massimo Biasion, apontado como um dos maiores favoritos ao título mundial, aqui a ultrapassar o finlandês Hannu Mikkola, uma decepção com o seu 18º tempo esta tarde. Biasion, o número 4, o melhor tempo no Autódromo do Estoril, ex aequo com Mikael Eriksson, que participa pela primeira vez no Rally de Portugal. Eriksson e Biasion andaram desta maneira no Autódromo do Estoril. Estamos a ver ainda o carro número 4, guiado pelo piloto italiano, e agora o número 6, o sueco Mikael Eriksson. Através do italiano Alessandro Fiorio, a Lancia conseguiu também a 3ª posição. Fiorio, que guiou um Lancia Delta. Na equipa Ford, estamos a ver com o número 11, Didier Auriol, piloto que conseguiu a 6ª posição. Na Ford, destaque para o espanhol Carlos Sainz, com o seu 4º lugar, enquanto Blomqvist conseguiu o 8º tempo nesta primeira classificativa. Desilusão na Mazda com o 18º tempo para Hannu Mikkola. O seu companheiro Ingvar Carlsson conseguiu a 9ª posição. Apesar de ter ajudado e muito Marco Allen durante os seus problemas, o argentino Jorge Recalde, em Lancia com o número 10, foi o primeiro classificado do agrupamento de produção. À frente deste carro, guiado por Massimo Ercolene em um Mazda, que conseguiu o 2º lugar no agrupamento de produção. 3º lugar para Gustavo Trelles, no Lancia Integrale. Nos portugueses, despique curioso entre os 2 pilotos da Renault oficial, Bento Amaral, 16º tempo e o 3º melhor português, com mais o 2º, o seu companheiro Inverno Amaral, que seguimos nas imagens, Inverno Amaral que conseguiu o 17º tempo. Segunda equipa portuguesa melhor classificada, Carlos Bica, Fernando Prata no Lancia Delta. Carlos Bica, que conseguiu o 15º lugar esta tarde no Autódromo do Estoril. Mas foi Joaquim Santos no seu Ford Sierra Cosworth que conseguiu para já a liderança dos pilotos nacionais neste Rally de Portugal. Joaquim Santos conseguiu o 11º tempo, apesar de, no final da sua prova, se ter queixado bastante à nossa reportagem. Estávamos convencidos.
Muito boa noite. Máximo Biasion, em Lancia Integrale, mantém desde o Estoril o primeiro lugar no Rally de Portugal vindo do Porto, revelando uma superioridade total sobre os seus adversários. Biasion chegou à Póvoa de Varzim como comandante incontestado, suportou e anulou os ataques de Alan, que bem tem tentado recuperar o tempo perdido no Estoril, e tem aumentado progressivamente o seu avanço sobre Didier Auriol em Sierra, afinal, um dos pilotos da equipa Ford que não conseguiu a tal vantagem que muitos julgavam possível de acontecer nas etapas com pisos de asfalto. O domínio de Biasion é total, Auriol é o único a tentar não descolar muito da frente, apesar de já estar a quase 2 minutos do comandante, e Yves Loubet parece querer reeditar a exibição de Monte Carlo, pelo menos enquanto esteve em prova. Desilusão acontece com Mikael Eriksson, que já está a mais de 3 minutos de Biasion, e dos Mazda, que continuam a revelar-se incapazes de acompanharem os Lancia ou os Ford. A primeira classificativa após o autódromo foi Monte Junto, um troço que provocou amargos de boca a muito boa gente. É o nosso primeiro bloco de imagens. Máximo Biasion entrou decididamente ao ataque em Monte Junto, disposto a quebrar o empate que se registava em termos de classificação com o seu colega Mikael Eriksson. E Miki Biasion conseguiu. O piloto italiano fez 5 minutos e 12, pulverizando o recorde de Alan, que era de 5,22, enquanto o centenário em provas do Mundial gastava mais 2 segundos nos 9 km e 600 metros desta classificativa. A superioridade dos Lancias começou a sofrer alguma contestação por parte, principalmente, do Ford Cosworth de Didier Auriol, que, impondo os 300 cavalos do Sierra, conseguiu o terceiro tempo absoluto. Também o espanhol Carlos Sainz, em carro idêntico, esteve em Montplano naquele que foi o seu último troço, pois desistiu na prova seguinte, a classificativa de Figueiró dos Vinhos. O terceiro Sierra, o de Blomqvist, foi o quinto da geral, enquanto o Lancia Delta Integrale de Eriksson começou a desiludir um tanto, já que o piloto demonstrava não conseguir acompanhar o andamento dos primeiros. Mas passemos aos pilotos portugueses. Joaquim Santos, ainda sem ter furado, conservava o primeiro lugar entre os pilotos nacionais, obtendo o 9º tempo. Inverno Amaral, sem os problemas que afetavam o Renault 11 do seu colega de equipa, Bento Amaral, era o 14º com 2 segundos de vantagem sobre o outro português, Carlos Bica, que decididamente não gosta das provas em asfalto. Veremos o que Carlos Bica irá fazer nos percursos em terra. Seguiam-se Bento Amaral e Jorge Ortigão. Mas Monte Junto foi fértil em incidentes e abandonos. Dos homens da frente, Weber e Recalde furaram. Dos outros, aqui fica uma sequência com algumas imagens recolhidas por um amador. Comecemos pelo despiste de Vitório Caneva, no seu Lancia Delta HF. Caiu num dos buracos de Monte Junto, já não saiu de lá. Depois,